É tranquilo. E não é uma prova difícil de você passar também. 25 questões Não, não é muito. não é muito. É o que eu falo para todos os alunos. Ela não é difícil. Não é difícil. É só você se atentar com a leitura, ler com calma, para não cair justamente nas pegadinhas, né? Mas também não ficar tão nervoso com tem pegadinha, que senão daí você trava também. Então é uma prova assim que eu falo, não é difícil, dá para passar tranquilamente. É, as únicas questões, sim, que eu me bati mais foi a que a Lídia comentou também, as de DVA. Você olhava para a questão, sabia que não era uma questão difícil. Se você soubesse a estrutura da DVA, você conseguia fazer tranquilo. Eu me bati demais, nossa. E não foi uma, duas, umas três. Deixa eu até mostrar um material para vocês que eu tenho de DVA. Eu tento deixar bem esmiuçadinho. Ó, esse material aqui depois eu vou passar para vocês e vou passar o link da aula. Deixa eu compartilhar já a tela. Que mesmo que vocês já tenham passado, é sempre bom conhecer, né? Ainda mais que é uma demonstração que os contadores não têm o hábito de fazer ela. Como ela é exigida só de sociedades anônimas, praticamente, o pessoal acaba esquecendo ela. Então aqui eu trago toda a introdução, né, do que é a DVA, quais são as obrigatoriedades dela, né? Quem que determina como ela deve ser feita. A separação dela, ela tem basicamente dois blocos dentro da DVA, geração do valor e a distribuição do valor. Aqui é uma forma, vamos falar assim, peraí, só deixa eu tirar esse fone aqui, né? Não estou habituado com fone ainda. Aí aqui a gente dá uma assustada nos alunos, né? Que essa é a fórmula econômica para achar a DVA. Porque por mais que a gente tenha a demonstração, o conceito de DVA, ele é muito utilizado na economia. E para vocês o que mais importa, né? Vem nesse bloco. Como que a gente estrutura a DVA. Então, no primeiro bloco a gente fala das receitas. Detalhe, o que a gente considera nas receitas. Que olha que interessante. Quando a gente fala em demonstração de resultado, a gente tende a começar pela receita líquida. E olha o que acontece na DVA. A gente começa pela receita bruta, completamente diferente uma demonstração da outra. Quem são os insumos, o que a gente considera nos insumos, né? E a gente vai começando o cálculo efetivo da DVA. Receita menos os insumos vai dar o valor adicionado bruto. Diminui a depreciação, exaustão e amortização.
vai dar o valor adicionado líquido. A gente recebe valor em transferência de outras entidades. Aí tem aqui o que a gente considera como valor de transferência para chegar no valor total a distribuir. Então, o primeiro bloco da DVA a gente faz esse cálculo, basicamente. Bem simples, né? Tinha uma questão que ele dava uma sequência de itens assim, e você só tinha que dizer qual que era o valor total a distribuir. Então Ah, era só então, saber a estrutura. só saber esse esqueletinho aqui já... Não precisava nem conhecer, então, essa segunda parte, a distribuição. Se conhecesse, então, só a primeira parte aqui já estava resolvida. Aí a distribuição da riqueza, que é o segundo bloco da DVA. Aí a gente divide em pessoal, impostos, juros, e a parte aqui referente aos acionistas, né? Então, capital próprio, dividendos e lucro e prejuízo. É aqui a gente vê o que a gente considera em cada um deles. E a demonstração completinha fica nessa estrutura. Então, aqui é o primeiro bloco, né, gerando o valor adicionado, e o segundo bloco distribuindo o valor adicionado. E sempre o valor do 7 tem que ser igual ao 8. Se não der igualzinho, ferrou, tá errado. Mas isso daí eu tenho a aula gravada também. Então eu posso passar para vocês o material e o link da aula que está lá no YouTube. Assim, pelo menos vocês têm onde consultar, material para consulta. Tranquilo, gente? Não é uma demonstração difícil. Vocês pegando para estudar ali é rapidinho para compreender ela. E o que eu falo para os alunos quando eu passo estruturação das demonstrações? A demonstração mais xarope, não que ela seja tão difícil, mas ela tem uma série de detalhezinhos que a gente tem que se atentar, é a DFC. As demais, elas são relativamente simples de ser feita. Que a gente precisa conhecer a estrutura mesmo. Então, agora vamos para a nossa aula mesmo, né? O que a gente discutiu semana passada? Lembrando meus lapsos de memória. Eu não lembro muito bem. Eu lembro que a gente parou nesse slide aqui. Ciclo do controle, né? Mas antes, o que a gente vinha discutindo? A gente estava falando do controller, da função. Do Controller? controller? Especificamente o que do controller? O que ele faz, as atribuições dele. Um pouco das atribuições, suas características, né? Eu tava olhando o slide. Era do controle. E também a gente falou um pouquinho, né? A gente terminou os conceitos da contabilidade gerencial, falando da figura do custos, né? O quanto o custos acaba trabalhando em conjunto. E daí, na sequência, a gente foi pro efetivo conteúdo do controller. Então, o controller é aquele profissional multidisciplinar, né? Acaba tendo a conhecer um pouquinho de todas as áreas. Tem duas formas de atuação hoje em dia, né? A gente encontra duas maneiras que eles atuam. Uma considerada ideal, aquela onde ele é o staff, funciona auxiliando lá no processo da gestão, funcionando como um gerenciador das informações para a alta direção, né?
E a figura até a mais utilizada ainda hoje em dia, querendo ou não, é um pouco triste isso ainda, mas onde ele é um pouco menos envolvido com essa gestão da informação e ainda executa muito o papel do contador, né? Do responsável contábil, aquele cara que assina. Então, não é a figura ideal, mas é o que a gente ainda encontra muito no Brasil. Aí a gente chegou nessa figura do controle, do ciclo do controle. E o que é esse ciclo de controle? Então, aqui ele está em um modo linear. Vou pegar meu marca-texto. Então, a gente tem o processo de decisão. Todo processo de decisão vai resultar em uma ação. Essa ação vai gerar uma informação. E essa informação necessita de um controle. E pode ser identificado em um ciclo. O ciclo do controle. A gente vai ver esse ciclo no próximo slide. Mas vocês consideram que esse processo em linha que ele pode realmente se transformar em um ciclo? Vocês estão lá na gestão da empresa. Tomaram uma ação, essa ação vai gerar uma informação. Vocês controlando o resultado dessa informação, vocês têm algum processo que dê para fazer com esse controle? Dá para fazer alguma coisa? Obrigado pela participação. Dá, né? Quando a gente tem informação que resultou um controle, a gente pode tomar uma nova decisão em relação ao que aconteceu, não é? Então, supondo vocês estão gerenciando e nesse controle vocês percebem que algo deu errado. Qual a função do controller? Indicar o que deu errado para a nova decisão, para a correção do que efetivamente deu errado. Ou melhor, a gente pode ter informações possíveis de melhoria na gestão. Vai para a decisão novamente, onde a gente vai implementar melhorias para que a gente consiga, então, apresentar novos resultados. Então, aqui a gente tem o ciclo completo do controle, onde a gente sempre começa com a determinação de objetivos. Determinamos objetivos, passamos para o planejamento, fizemos o planejamento, vamos para a determinação das atividades necessárias para atingir esse objetivo e o planejamento traçado. Sabendo quais atividades vão ser realizadas, determinação de recurso e a aprovação. Aqui a gente já começa a ter um feedback para a identificação dos objetivos. Então a gente traz um resultado sobre o planejamento, se é possível ou não, se a gente vai ter como colocar ele em prática ou não. Bom, temos como colocar em prática. Vamos para execução. Então, também na execução a gente já começa a fazer padrões de comparação da operação, né, da realização dessas atividades designadas e passamos a fazer o controle. Então, controlando orçamento versus realização,
Então, será que tudo que a gente planejou, determinou nas atividades e nos recursos necessários deu certo? Não deu certo? Não deu certo? A gente traz o feedback para determinação das atividades e dos recursos. Ah, deu certo, mas poderia melhorar. Traz o feedback também. Outra fase desse ciclo de controle, comparação de resultado com as metas. Então ele faz um feedback também para a figura do planejamento estratégico. Conseguimos atingir essas metas traçadas? Não conseguimos? Então ele faz essa figura de feedback para o planejamento estratégico. E passamos à comparação do resultado versus o objetivo da companhia. Alcançamos, não alcançamos, ele vai trazer de volta a primeira fase do ciclo, onde a gente determina novamente novos objetivos para as empresas. Será que isso aqui tem período de tempo? Não tem? O que vocês acham? Depende da empresa? Se, Depende da empresa? Também. se Mas ele quiser tem. ser mais rápido, ou um processo que possa ser, dependendo do projeto, de qual decisão é, se é alguma coisa mais complexa, vai levar um tempo a Ah, mais. isso aí. Depende do que a gente está trabalhando como objetivo. Isso a gente vê muito no planejamento, né? Que é a figura do planejamento operacional, tático e estratégico. Se a gente está falando de objetivos estratégicos, são figuras de controle ou ciclos de controle de longo prazo. A estratégia são planos mais longo prazo. Táticos são de médio prazo. Objetivos táticos a gente então delimita prazos menores. E quando for objetivo operacional, né, que daí a gente só substitui aqui a figura do planejamento estratégico, só o nome, né? Mas vai passar pelo planejamento também. Ele vai ser mais curto em geral, um ano no máximo. A gente tem como ciclo desse controle dos objetivos operacionais. E dá para dissociar esses três controles ou esses três planejamentos? Ou eles são ligados? Planejamento estratégico, tático e operacional. Apesar de eles serem controlados de forma separada no, no planejamento estratégico, nada vai funcionar se o planejamento tático e operacional não funcionar. Então, o estratégico depende dos outros dois. Assim como o planejamento tático depende do operacional. Esses ciclos de controle, eles são intimamente ligados. Então, eles não funcionam um sem o outro. E a controladoria, ela tem essa função, né? A controladoria, a contabilidade gerencial, ela tem essa função de trazer informação sobre esse processo ou esses processos, para que permita que a gestão tome as decisões em relação ao funcionamento ou as melhorias necessárias para esse funcionamento. Tranquilo? É um ciclo fácil? Será que é fácil? Será que é difícil de pôr em prática? Não? Talvez? Quem sabe?
Eu ainda continuo no depende da extensão. Depende. Já pegou meu jeito, né, Lídia? Sempre depende. Tudo depende. Mas depende muito de cada companhia, de cada empresa. Tudo isso vai depender do quê? De uma área gerencial bem implantada. Uma área gerencial bem implantada vai se tornar um pouco mais tranquilo do acompanhamento desses processos. E áreas que estão sendo implementadas ou que ainda têm dificuldades, esse controle acaba sendo um pouco mais difícil, esse processo de acompanhamento. Então vai depender da maturidade da área da controladoria ou da contabilidade gerencial. Em geral, a gente vê esse processo funcionando muito bem quando são empresas mais sólidas, com gestão profissional, né? E com mais recursos. A empresa familiar tem um pouquinho de dificuldade nisso aqui. Então a gente tem essa nova visão por uma figura histórica, né? Uma evolução histórica. Então a controladoria surgiu por volta do século XX, depois da Revolução Industrial. Aqui a gente já pega a segunda Revolução Industrial, onde a gente começa a ter a complexidade das empresas aumentando, né? As empresas efetivamente ganhando corpo, ampliando as suas atividades, ampliando os seus processos, fazendo com que o controle se tornasse necessário para o seu bom funcionamento. Então aqui, começo do século XX, a gente considera um marco histórico dos estudos da contabilidade gerencial. Tem algum lugar, será, para isso? Que estudou mais isso? Não? Sim? Talvez? Vocês têm me deixado tanto tempo sozinho falando que eu estou escutando até os grilos aqui de perto. Nada? Não? Talvez? Vocês já assistiram algum vídeo do History Channel chamado Gigantes da Indústria? Não lembro de ter visto. Gigantes da Indústria? Isso. Ele vai tratar bem, não da controladoria, né? Mas desse período histórico. Fim do século XIX, começo do século XX. Se alguém quiser conhecer um pouquinho sobre as grandes indústrias, aí principalmente as americanas, né? Que são o berço vamos falar assim, dessa revolução da segunda revolução industrial, tá? Foi os Estados Unidos, e ele conta a história de grandes corporações. E grandes mesmo, gente. Aí a gente vê várias histórias
de como surgiu e como se tornou complexo essas corporações. Deixa eu até ver se tem algum trailer no YouTube para vocês terem uma ideia. Sugiro, quem tiver acesso ao History Channel, a assistir. Se bem que deve ter pirata na internet. Ah, tem no YouTube, ó. Tá fácil para vocês buscarem. Cornelius Vanderbilt pode ser o homem mais rico e poderoso do país. Acostumado a conseguir o que quer. Mas ele não tem ideia do que está prestes a encontrar. Só para vocês terem uma ideia, esse que está entrando é uma figura notória na história. Tudo nos negócios depende de entender as pessoas. Quais pessoas você deve atingir, quais pessoas você deve se unir, quais pessoas você deve passar por cima, que pessoas você deve tirar do caminho. Esse é o jogo. Vou deixar vocês assistirem mais tarde, se vocês ficarem interessados, né? Viram alguns nomes famosos ali? Sim. Esse aí é tipo grandes nomes da história, o que aconteceu nas indústrias, como criou, como... Isso, como se deu o trâmite da construção desses impérios. Uhum. Porque ali são todas aquelas figuras, apesar de algumas a gente não ter tanto conhecimento, mas algumas ali a gente percebe pelo nome que são empresas históricas. Exemplo, Ford. Ford é uma mega corporação, né? O banco JP Morgan também é uma mega corporação. Aquele que eu falei que é uma figura lendária, que é o John D. Rockefeller, ele foi considerado o homem mais rico na época, dono do que foi o primórdio da Esso, né? Também é uma empresa gigantesca. E, inclusive, tem até manobras contábeis e societárias que o Rockefeller fez que ainda são referências para utilização hoje
né? Por exemplo, quem estava adotando a mesma estratégia do Rockefeller foi o dono do Boticário. Porque o que aconteceu com o Rockefeller que acabou sendo possível utilizar? Ele construiu o seu império, mais para o final da sua vida ele quis se desvincular desses negócios, mas sem perder sua renda, né? Ele foi vendendo suas ações até que ele se tornasse um acionista minoritário com uma boa parcela de ações. Ele passa o controle para outra pessoa, mas sem deixar de participar do negócio. Então, é uma estratégia societária e contábil para você conseguir manter a corporação, né, manter a existência dela sem afetar muito ou sem perder dinheiro, né? Que ele acaba não perdendo dinheiro. Isso depois, agora no começo dos anos 2000, mais para 2010, né? Começo dessa década, o dono do Boticário seguiu o mesmo processo, né? E tem várias outras histórias parecidas. Então, ali conta como todo o trâmite foi, e como foi na época, que é mais interessante porque não existia tantas leis que ou que protegessem ou que impedisse a ação desses empresários. Aí só para vocês terem uma noção, aquele momento onde ele senta para conversar com aquele senhor, ele está comprando uma empresa de transporte ferroviário. Porque ele tinha um planejamento de se tornar o maior distribuidor de querosene dos Estados Unidos. Então, dentro desse plano dele, claro, ele ia ter que efetivar uma compra de quem transportasse de maneira mais barata esse querosene, né, para fazer a distribuição e conseguir dominar o mercado. Então ali a gente vê como é que foi todo esse processo, como é que se tornou algo complexo, as indústrias começam a se tornar algo complexo, começam a ter movimentações também de funcionários, ali a gente vê períodos tanto de repressão dos funcionários, quanto de movimentação sindical. Então a gente vê também o começo do surgimento dos sindicatos, e tudo isso vai deixando toda a contabilidade, todo o controle, todo o gerenciamento da empresa algo bem mais complexo. Então, foi justamente nesse período que começou a surgir as principais ferramentas de controle e contabilidade gerencial. Quanto mais complexo se torna esse ciclo, melhor tem que ser o meu controle. Então, novas teorias começam a surgir, novos desafios, novas funções, nova visão do que é a controladoria no processo industrial. Até então, a controladoria não levava esse nome, né? Era basicamente a contabilidade financeira e de custos. Mas não era só o suficiente, a gente precisava mais. As empresas precisavam mais para o seu crescimento. Então a gente pode falar, cada dia que passa, o fluxo de informação fica cada vez mais complexo e em maior número. Então exigindo um número maior de dados para auxiliar na tomada de decisão. Então, a empresa ganhando corpo, a empresa se tornando um ambiente mais detalhado
eu preciso de mais informação para conseguir tomar uma decisão. Então, essa complexa malha organizacional acaba exigindo uma demanda cada vez maior de profissionais que consigam ter essa visão ampla que um controller tem. Então, aqui a gente começa a ter as áreas de controladoria efetivamente. Vocês concordam com isso? Empresas mais complexas necessitam maior controle? Com certeza. Quanto maior o fluxo de informações, maior Maior a fluxo. necessidade de controle, de tomada de decisão. Vocês já pensaram como que é gerenciar? Vamos pegar até algo regional, não nacional. Gerenciar o Condor, por exemplo. Meu Deus. Não consigo nem imaginar como deve ser. Porque eu nem sei quantas lojas eles têm hoje. Mas eles têm pouquinhas lojas? São muitas, né, professor? Muitas. Né? Eu não. Só aqui em Pinhais são 2 lojas. E isso vai se repetindo em toda a região metropolitana, fora as de Curitiba. Então a gente deve ter aí pelo menos umas 30 lojas na região. Não se faz algo fácil para controlar 30 lojas, né? Com um movimento enorme de produto, de pessoas, de funcionários. Mas daí Então, o setor de controladoria já é todo estruturado, com muitos controllers e muitas pessoas isso, responsáveis. com muitos sistemas de controle. Aí a gente envolve todas as áreas de funcionamento. Então a controladoria passa a funcionar na área de finanças, passa a ter atuação na área operacional, vai ter que participar da gestão, tanto de compra, de custos, de processo de formação de preço, vai ter que se envolver com a área de gestão de pessoas. Então a controladoria ela começa a se tornar algo muito delicado, amplo, mas também recompensador quando funciona. Aí também vem a figura financeira, né? Vocês acham que o controller do Condor ganha pouco? Mas não deve ganhar, né? Não, com certeza não ganha pouco. Até porque ele acaba se tornando o braço direito, vamos falar assim, né? Dos principais responsáveis pela empresa. Se você tem alguém que é da sua confiança, você vai deixar ele mal remunerado? Não vai, né? Eu, Mas que pelo ele menos, vai não. precisar da pessoa, né? Vai precisar do Sim, controller, não é um cargo que dá para trocar sempre, tem que ser uma pessoa que conhece todos os processos, conhece a empresa. e também demanda confiança, né? Não é qualquer pessoa que vai assumir esse cargo, que vai Isso. estar ali. Então a área de controladoria ela ganhou notoriedade no meio das ciências contábeis por isso, né? Ela se tornou uma área que muita gente almeja, primeiro, até pelo status, né? É muito diferente de você falar que é contador e controller, e também por questões de remuneração. Só que para isso, o processo de formação para quem quer seguir essa área é um pouquinho diferente. Então, a contabilidade proporciona ao profissional atuar na área econômica, na área financeira e através do desenvolvimento de um sistema de informações gerenciais que propicie essa visão ampla necessária para a gestão. Então, ele vai ser responsável pela criação, quando ele estiver participando de uma implantação, ou pelo desenvolvimento, quando o processo já estiver
em funcionamento, né, do sistema de informações gerenciais para conseguir criar um rol de informações que dê uma boa visão sobre como a empresa está funcionando, sobre como a empresa anda. Então, e com isso ele acaba utilizando principalmente a base de dados da contabilidade, sempre buscando ser o facilitador dos executivos da empresa ou do dono, dos gestores em geral, para que a empresa tenha o seu melhor rendimento, né? Então, essa informação, então, ele vai controlar desde a operação até o ambiente estratégico. Então, aquilo que eu falei, esse ciclo, basicamente, a gente pode separar em 3 níveis: operacional, esqueci o do meio, e estratégico. Quais os 3 planejamentos que a gente trabalha mesmo? Operacional, aí tem o do meio e estratégico. Qual será que é mesmo? É o tático, né? Então, visando essa ampla gama de objetivos a serem alcançados, a gente acaba tendo essa ampla gama de ferramentas dentro do sistema de informação gerencial que permita esse controle, essa busca desses objetivos. Então, a ferramenta básica para que o controller possa desempenhar sua atividade é o sistema contábil. Será que é verdade? Sistema contábil é uma excelente ferramenta para o controller? Sim, não, talvez. Nada? É possível? Quem sabe? Natan, Wellington, Rita, Lídia. Vocês estão aí ainda? Eu estou, mas só eu falo. Ó, a Rita abriu o microfone, hein? Ela vai falar. Eu estou, professor. Não sei, não. Vocês podem falar mais comigo, gente. Eu me sinto tão sozinho aqui. É o medo de responder errado, professor. Se responder errado não dá nada, gente. A gente tá só a gente aqui, não tem mais ninguém. Tem aquele ditado, não é falando a merda que se aduba a vida? Se errar, errou. Aí a gente passa o certo e segue pra frente. Não dá nada, gente. Não se preocupa com isso, não. Podem comentar o que vocês acham pra gente ir discutindo mesmo. Então, sistema contábil é uma boa ferramenta? No mínimo, vocês têm que falar que sim. Porque vocês estão se formando nessa área, né? Mas a contabilidade não dá toda a informação do que aconteceu no passado com uma empresa? Como eu conseguiria fazer todo esse processo de comparações se eu não conhecer o histórico da empresa? Melhor, eu não consigo nem fazer nenhum planejamento se eu não conhecer a história da empresa, né? Como eu vou saber aonde eu quero chegar se eu não sei aonde eu tô? Então, toda essa figura de informação,
ela tem sua fonte principal a contabilidade. Então, preciso de fonte para planejar o que eu vou querer para o próximo semestre. A informação contábil vai ajudar nisso. Eu quero comparar se o que eu fiz no semestre passado ficou de acordo com o que eu planejei. A informação contábil vai auxiliar nisso. Então, a gente tem muita possibilidade de explorar as informações através desse sistema contábil. Por isso, muitas vezes, o controller acaba sendo confundido com o gerente contábil. Então, aquele cara que faz a assinatura do balanço. A gente sabe que nas empresas mais evoluídas ou nas principais empresas não deve se funcionar assim, mas acaba existindo essa confusão. Então, essa necessidade ou essa ferramenta da informação contábil, ela acaba sendo útil nesse sentido, né, da possibilidade de extração de dados para trabalhar as informações. Então, o que a gente pode considerar como um sistema contábil? Então, a gente considera 3 ramos da contabilidade funcionando em um único ambiente. A contabilidade geral ou contabilidade financeira, né? A contabilidade fiscal e a de custos. E o bom desempenho desse mecanismo, claro, depende dos princípios implantados na empresa. Professor, mas e se o meu sistema de contabilidade não estiver funcionando direito? Meu processo contábil ainda tem falhas. Quando a gente fala sistema nessa disciplina, não quer falar do software, tá, gente? O que acontece se não estiver funcionando direito? Processo com falha. Vai gerar uma informação confiável? Vocês confiam em alguma coisa que dê falha? Não, né? Não? Se não está funcionando direito, como que vai confiar na informação que está gerando? Exatamente. Se o processo tiver com problema, eu não vou ter uma informação confiável. Não tendo uma informação confiável, vou conseguir planejar para o futuro? Ou vou conseguir tomar decisão com essa informação? Não vai ser de grande valia essa tomada de decisão, né? Não vai ser uma tomada de decisão com confiança. Então, a gente tem que trabalhar antes de mais nada para que a contabilidade esteja em um bom funcionamento, para que a gente adote um processo de sistema gerencial. Então se eu estiver na empresa e tiver com problema contábil, controller, antes de mais nada, vai ter que atuar para o funcionamento da contabilidade e depois vai pensar na implantação do sistema de informação gerencial. Não tem como fazer um antes do outro. E será que na maioria das empresas isso funciona? Não funciona? A contabilidade funciona direitinho nas empresas? Não por culpa do contador, né? Não vamos generalizar o contador. Depende, de novo. Depende? Acho que daí, para a contabilidade funcionar, vai depender do quantos gestores as pessoas vão se importar com essa informação, com o que gera contabilidade. Se eles vão saber usar essas informações. Eles podem não ter conhecimento e só ignorar tudo e tá gerando lá em vez. E querendo ou não, é o que a maioria dos empresários fazem, né? Eles não levam muito em consideração a contabilidade. O pessoal que trabalha em escritório deve ter uma boa noção disso.
A preocupação dos empresários é tão grande com a contabilidade que eles não mandam nem a documentação direito. Então, para eles, a contabilidade não tem muita valia. Então, tem como pensar em contabilidade gerencial para esse pessoal? Não. A Não informação vai contábil servir de já está nada. errada. Aí, conforme vai ganhando, o empresário vai criando maturidade para esse conhecimento, aí a gente pode pensar na contabilidade gerencial. Até esse é o tema da pesquisa do Natan. Ele vai chegar nessas conclusões através de dados de empresários. Esperamos, né, professor? Esperamos, é. Mas vai. A gente vai conseguir. Então, falando um pouquinho de organização e empresa, né? A controladoria, quando organizada de forma departamental, é dividida em divisões, então staff e setores, e detém autoridade científica sobre as matérias de organização, administração, contabilidade, orçamento, planejamento, custos e finanças. Quando a gente tem, então, uma área de controladoria bem implementada dentro de uma organização realmente bem estruturada, essas áreas tendem a ser controladas ou gerenciadas pela controladoria ou pelo controller. Então não é comum, não é incomum a gente verificar essas áreas dentro ou abaixo de um controller. Então, falando de organização, o que significa a palavra organização? Então, a palavra organização tem diversos significados em administração, dos quais apenas 2 nos servem para contabilidade gerencial e controladoria. O primeiro refere-se à organização como sinônimo de empresa, é o foco da controladoria, né? O gerenciamento de informações para a condução de uma empresa. E o segundo serve para entender melhor o primeiro, então, como uma estrutura funcional, uma visão de como essa contabilidade atua. Contabilidade não, como essa empresa atua. Então, organização como sinônimo de empresa relaciona-se com a ideia do empreendimento criado para alcançar objetivos. Funciona assim mesmo? O foco é criar ou controlar a ideia desculpa, eu acabei perdendo a linha de raciocínio aqui. Então, definir a empresa como um organismo com objetivos a serem alcançados? Sim, né? Até está lá no ciclo de controle. Primeira fase do ciclo de controle é a determinação dos objetivos. Uma empresa não é nada sem um objetivo. Ah, professor, mas tem empresa que não trabalha essa figura dos objetivos. Pelo menos, toda empresa tem. Que é o quê? Lucro. Né? Toda empresa funciona para ter lucro. Agora, empresas mais bem estruturadas vão ter vários objetivos que busquem alcançar esse lucro. Aí vem do planejamento
estruturado para a obtenção desse lucro. A outra figura é a empresa. Então, a empresa é uma associação de pessoas para a exploração de um negócio que produz ou oferece bens, serviços com vista à obtenção de lucros. Então, a gente pode ter empresas particulares, governamentais, de economia mistas e podem ter diferentes formas jurídicas. E toda organização é, consequentemente, qualquer empresa e possui 4 componentes tangíveis: o trabalho, as pessoas, os órgãos e a relação entre esses 3 componentes. Quem são as pessoas? Pessoas executam cada um dos trabalhos, ocupando as funções que surgiram em decorrência das necessidades de especialização da empresa, e a adequação das pessoas ao trabalho depende de suas habilidades, interesses e comportamentos. Os órgãos, então, são agrupamentos de pessoas que possuem função semelhante. Então, a gente tem que diferenciar a existência de órgãos de linha, aquelas efetivamente operacionais, e as de staff, aquelas que são auxiliares. E a relação entre órgãos e as pessoas constitui um componente talvez mais importante dentro da organização. Então, refere-se ao relacionamento existente entre as pessoas e o seu trabalho, as pessoas e as funções de um e outro setor, e as relações entre superiores e subordinados em qualquer tipo de relação existente ou provocada dentro de uma organização. Então, aqui a gente pode ter formas de desenhar essa relação, essa estruturação, né? Que é a figura do organograma. Por que o organograma é muito bom para a gente definir o funcionamento da empresa? Então, definir a hierarquia, professor? Definir hierarquia? Sim. O que mais? Então, a gente sabe quem são os responsáveis, quem são os subordinados. Então, a gente também divide a figura do trabalho, né? Então, por exemplo, aqui eu destaquei ali gerente de vendas. A gente sabe todos os envolvidos com o trabalho de vendas, ou aqui, gerente industrial. Todos aqueles envolvidos com o processo industrial. Então, a gente começa a delimitar quem são os envolvidos em um determinado trabalho. Então, a relação hierarquia, a relação trabalho. O que mais? Tem relação pessoas aqui? Cada figurinha aqui representa, na sua maioria, pessoas também, né? Então, indicando quem são responsáveis por determinados grupos de pessoas ou grupos de trabalho. Então, tudo isso ajuda a
desenhar o processo de funcionamento de uma empresa. Em empresas de pequeno porte, a gente encontra essa figura bem estruturada? Se for familiar, ferrou, né? A gente tem uma pessoa transitando em tudo. Ou algumas pessoas, né? Então a tendência, a empresa, quanto mais bem estruturada, melhor vai ter a figura do organograma. Melhor vai funcionar esse organograma. E quanto maior for essa corporação, maior vai ser essa estrutura, né? E a gente também tem como definir quem são os auxiliares, né? Por exemplo, a auditoria interna. A auditoria interna ela tende a ser uma função de staff. Então, ela auxilia os gestores na confiabilidade da informação das áreas. Então, se vocês querem uma estrutura bem definida de responsabilidades, a primeira coisa que a gente precisa ter numa empresa é um organograma funcional bem definido. Então aqui a gente também traz elementos um pouco mais complexos, né, com mais áreas abaixo, mas nada que seja muito diferente. Mas reparem que ainda não falamos na controladoria aqui dentro, né? Aonde a gente encontraria a controladoria do modo ideal? Ela ficaria semelhante à figura aqui da auditoria interna. Ela também seria uma função de staff. Em empresas com aquela estrutura não tão ideal, a gente encontraria ela aqui embaixo, vinculada ao diretor financeiro. O ideal é uma figura de staff, mas a gente ainda encontra muito ela ligada à diretoria financeira. Então, aqui a gente falando de separações já a nível de pessoas, onde a gente vai desdobrar o máximo possível a chegar a cada um dos funcionários, né? Aqui a gente conseguiria linkar a essas figuras aqui em cima. Então, a estrutura pode se tornar bem mais abrangente. Vale a pena ter toda essa implementação? Fazer todo um desenho desse para indicar o funcionamento da empresa? Vale, não vale? Ah, vale. O controle vai ser mais assertivo de tudo. Sim. Então, E aqui também a gente consegue definir responsabilidades, né? Quem é responsável pelo quê? Trazendo esse desenho, a gente consegue dar um esboço de como vai funcionar tudo isso. Então, empresas mais complexas vão ter estruturas bem detalhadas, bem amplas para o seu funcionamento. Então, o que a gente tem como missão de uma controladoria? Então, uma empresa de pequeno porte pode ser controlada e dirigida por uma única pessoa. Empresa de médio porte e grande porte impõe divisão de tarefas para áreas distintas. Então, no contexto empresarial, a controladoria serve como órgão de observação e controle para a cúpula administrativa ou da cúpula administrativa. Então, ela vai funcionar oferecendo todas as informações necessárias para a gestão do negócio. Então, é ela que fornece os dados e informações, que planeja e pesquisa visando sempre mostrar a essa mesma cúpula os pontos estratégicos presentes e futuros que põem em perigo ou reduzem a rentabilidade de uma
empresa. Então, o que a gente pode definir como uma missão de uma controladoria? Fornecimento de informações, né? Fornecimento de informações para o gerenciamento da administração, né? Então, a gente serve como essa fonte de informação para a esfera administrativa ou para a gestão. Então, ela serve para manter os gestores informados e atualizados com o sistema de informações. É a missão da controladoria, que atua como base sólida, evidenciando e transparecendo a realidade dos relatórios para a gestão da empresa, assegurando então a continuidade, desempenho e otimizando os resultados. Então, a missão da controladoria é assegurar a otimização do resultado econômico da organização, com a responsabilidade de tornar informações úteis para breves ou futuras e importantes mudanças no cenário empresarial. Sobre controladoria, era mais ou menos isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Bem curtinho, bem enxuto, que vocês vão ter a disciplina de controladoria, vão escutar algumas coisas iguais, então não adianta a gente ficar chovendo no molhado. O que vocês acham? Dúvidas, perguntas, questões? Tudo certo, professor. Que bom pra gente já ter uma noção de tudo que a gente vai tratar na controladoria. Ali é bem uma introdução só, né? Bem genérico. Agora a gente vai passar para uma área mais prática dentro da contabilidade gerencial. A gente vai trazer um pouco mais de conteúdo mais dinâmico para vocês, né? Não só essa parte teórica. Eu sei que vocês começam a ter um pouquinho mais de gosto. Principalmente com cálculo. Não sei por que vocês são tão doidos por cálculo. Eu gosto. Todo aluno de contabilidade adora cálculo. Não sei por quê. Mas é mais divertido mesmo, é mais dinâmico. Fica mais legal. Até daí eu falo para vocês, quando a gente passar bem para as práticas, tentem fazer com um Excel junto, tá? Para vocês já irem montando as planilhas. De repente vocês veem que pode servir alguma coisa para o dia a dia de vocês. Já fica um esboço montado. Beleza, gente? Sim, professor. Então tá. Então, acho que terminamos por hoje. E nos vemos semana que vem. Tudo bem. Boa semana, professor. Igualmente, Lídia. Natan, Wellington, vocês ainda estão aí? Opa, com certeza. Então tá, gente. Nada de dúvidas? Nada de perguntas? Não. Não? Certeza? Sim. Posso perguntar na prova? Depende. Depende. Então tá, gente. Então o que a gente tinha para trabalhar hoje, estamos conversados. Beleza. Semana que vem a gente vem com algo um pouquinho mais dinâmico. Até mais, professor. Até. Bom fim de semana. Boa semana para vocês, né? Tô achando que é Igualmente. sexta. Tô malucão.